E aí, pessoal, o timeline tricolor desta segunda-feira ainda agitado pelo resultado do Grenal. Tem muita coisa aqui que remete ao último sábado, mas tem coisa de hoje, como, por exemplo, reuniões ou pressão de grupos para demissão de Renato. O que a gente sabe sobre isso? Isso e outras coisas a partir de agora. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora mais ágil. Tá precisando viajar, tá precisando comprar alguma coisa, tá precisando pagar aquela continha que surgiu numa hora indevida, Mais Ágil é a solução para você. Você vai entrar na descrição do vídeo, vai conversar através do link que tem ali com a equipe da Mais Ágil e vai ter em 24 horas o dinheiro na sua conta, sem burocracia, sem nada. Mais Ágil. Tem dinheiro da FGTS parado? Mais Ágil resolve para você. Fale com eles e resolva essa questão. Gente, timeline tricolor de segunda-feira, cheia de informações, Boletim de ocorrência contra o goleiro Kaique, que teria jogado uma bola de esparadrapo, aparentemente, e atingiu uma criança, né, que estaria na torcida ali, provocando os jogadores do Grêmio. A gente viu o vídeo. Provocando não pode atirar nada, né? Não pode. Absorve a derrota, baixa a cabeça e vai. E deve ter alguma repercussão aqui contra o goleiro Kaique, que se viu aí incomodado, né, com essa situação. Importante dizer também, e aí a gente pede que se tenha muito rigor, tem caso de racismo, ou aparentemente de racismo, dentro do ambiente do Beira-Rio, contra o torcedor do Grêmio. Todo mundo viu ali uma postagem da Rádio Grenal. Todo mundo viu. E aí? É seletivo ou não é seletivo? Se investiga ou não se investiga? Tem que olhar isso. Tem que olhar isso, é o que a gente espera. Edna Alves será a árbitra do jogo contra o Atlético Goianiense no próximo sábado. Ela não apitou jogos do Grêmio, mas apitou no ano passado o jogo em junho do ano passado. Eu gosto da árbitra, a Edna Alves. E ela, então, tem nesse jogo aí que é fundamental para o Grêmio, né? Virou um jogo fundamental para o Grêmio. Aí nós estamos falando aqui de jogadores oferecidos ainda, o Calhel falando do Marcelinho, da Chape, que foi oferecido. Gente, agora não pode contratar. Entendeu? A gente não sabe quem vai ser o técnico, a gente não sabe quem vai ser o diretor de futebol. A informação, inclusive, é que não serão as pessoas que ali estão. Então, por favor, vamos em frente. O Grêmio emitiu uma nota, né, sobre o episódio do racismo e apenas pede que se faça a investigação, algo que é fundamental, né? E essa é uma das coisas que a gente precisa colocar. Hoje começa a surgir já os jogadores que não devem ficar em 25. São eles o Rafael Cabral, o Felipe Scheibe, o Fábio, o Rodrigo Caio, o Reinaldo e o Duqueiroz. Inicialmente são esses, além, claro, do Pedro Jeromel, que anunciou que vai fazer a sua aposentadoria, né? E alguns jogadores ainda vão ter a sua situação avaliada, como o Diego Costa, o Soteldo e jogadores assim. Surge forte a especulação, o Matheus Romanzini falou sobre isso, sobre uma união entre Calef e Darley visando a eleição do próximo ano. Então isso existe de forma importante, já corre nos bastidores isso, a gente sabe que o Paulo Calef tem interesse na presidência do clube no ano que vem, e aí seria essa a composição com o Darley, que assumiria um cargo de diretor de futebol. Acho muito cedo ainda para tratar disso, mas já começa a rolar fortemente nos bastidores. Hoje foi um dia de especulação e eu volto a falar de Renato e a relação com o Grêmio. Praticamente todo mundo divulgou que grupos políticos se reuniram e cobraram atitudes do presidente Alberto Guerra. Ele não abre mão de Renato até o final da temporada, assim como não abre mão de Brum também. E mesmo assim, reuniões aconteceram, sobretudo pressões de grupos paralelos, assim, para tentar criar algum tipo de pressão ao ambiente e
ao técnico Renato. Qual é a crítica? A crítica é ao Renato, quando não deveria ser. A crítica é ao trabalho. Ao trabalho. O Renato, ele é uma peça do trabalho. E o grande problema é esse. Tratam o Renato como tudo. E não como apenas uma peça numa engrenagem que deveria ser tratada com mais tranquilidade. Essa é a realidade. E essa realidade, convenhamos, ela tem sido ano a ano, situação a situação, sempre aumentada. Né? A discussão é, demite o Renato. Demite o Renato agora. Faz o quê? Bota o Alexandre Mendes. O que muda? A discussão deveria ser o seguinte, este trabalho do Renato, encabeçado pelo presidente Guerra e pelo Brum, não deu certo. Não funcionou. Nós temos uma organização que é o fato de ter surgido a figura de Luiz Soares. Só. Como diz o Brum, só perdemos o Soares. O resto é areia. Não tem trabalho. Eu confesso que eu fecho com o Renato, concordo com ele, quando ele diz que o Grêmio não estaria nessa situação de rebaixamento se não tivesse a enchente. Eu concordo. Porque aí tu bota 5, 6 pontos com o que o Grêmio tem hoje, não estaria. Mas não pense as pessoas que nós estaríamos lá com Fortaleza, com o Inter, com o Flamengo, com o São Paulo, que não estaria também. Não estaria. O trabalho é pior do que isso. O que nós sabemos de bastidor dessas pressões, tá? Historicamente, os grupos políticos, eles têm tomado forma, eles têm crescido internamente e eles têm esse poder, algo que não tinham em determinado momento. Hoje eles têm fortemente esse poder. E em cima dessa força, desse poder, muitas vezes eles têm até condição de reverter situações como essa. Mas especificamente ou especialmente Renato Guerra, não vai ser isso que vai ser determinante. Não vai ser isso. Não é assim que as coisas vão funcionar, sobretudo faltando 8 rodadas. O que fica claro, diante dessa pressão, neste momento, é que Renato não será o técnico na próxima temporada. Eu acho que o que fica disso, dessas informações, é exatamente isso. Faz a pressão agora, bota, o Guerra vai defender o Renato, defendeu, não sai, mas ali em dezembro, deu. Se despede com honras e vamos refazer ou tentar arrumar uma casa que está completamente desarrumada, completamente destruída. Me parece que é isso. E vamos ver as próximas horas, mas em princípio eu não vejo nenhuma saída do técnico, nenhuma possibilidade de saída do técnico Renato Portaluppi. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.